Secretário do Rio, prender líderes nunca foi o objetivo da operação. Ah, é curioso. No primeiro dia eu achei que tivesse sido. Como é que é? Nós fomos lá para executar mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. Não foi isso? Não foi isso. O secretário de Segurança Pública, o Vitor Santos, deu uma entrevista à Folha e disse, não foi isso. Não, eu sabia que não tinha sido. Eu já tinha desconfiado de que não tinha sido aquilo. Né? Eu sou bíblico, né? Pelos frutos eu conheço a árvore. Com 121 mortos como fruto, eu já tinha o nome da árvore. Mas vamos às aspas, o que ele disse? Vamos lá. Tínhamos dois objetivos, o cumprimento de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. Na busca e apreensão, a gente busca informações interessantes para a investigação. Redes de Wi-Fi, acesso a arquivos de nuvem, mídia. Isso tem um valor muito significativo. 121 mortos para colher informações. Eu temo que possa acontecer quando for a hora de enfrentar o crime para valer. Quantos serão? E não, a situação não é fácil. Se é coisa que eu sei é que não é fácil. É muito difícil. Bando de facínoras do Comando Vermelho, do PCC, dessas organizações, mas também sei que esse grupo de segurança pública está no poder no Rio de Janeiro desde 2019. Quando ele encarece e fica falando, olha, porque é tudo cercado, tá, fica parecendo que alguém concorda com isso. E sim, é compreensível que a população apoie, porque são pessoas tiranizadas pelo Comando Vermelho, só que continuam tiranizadas lá, porque evidentemente não resolveu. Eles foram embora e continua lá a turma com o Comando Vermelho. Do mesmo jeito. E os 117 mortos, aqueles apontados todos como bandidos, né, certamente já foram repostos. Daqui a pouco tem mais um grupo de mães chorando. Tem de enfrentar? Tem de enfrentar. Fizesse, junto com o governo federal, operações conjuntas, tudo direitinho, como poderia ter sido feito. E não foi. Mas o governador, no primeiro dia, chamou a DPF maldita, que nos impede de atuar. Eu tinha pedido, meninos, acho que a gente tem um vídeo aí. Me avisem encontrando, tinha até pedido aí. Mas a gente deve ter. Tem o vídeo do governador no dia chamando a DPF de maldita. A DPF maldita. Que não nos deixa atuar. Não deixa atuar. Não teve atuação desde a DPF, da polícia, em operações nas comunidades. Acho que os números são outros. Me digam aí, vai lá. As polícias civil e militar do Rio de Janeiro comunicaram ao Ministério Público do Estado ao menos 45 operações policiais nos complexos da Penha e do Alemão desde 2020, o ano da primeira liminar, que envolve a DPF das favelas. As operações nos complexos da Penha e do Alemão foram realizadas tanto pela Polícia Militar quanto pela Civil e tiveram como foco diferentes localidades, como Nova Brasília e Fazendinha no Alemão e Vila Cruzeiro, Fé e Sereno na Penha. Na conta estão operações entre junho de 2020 e 15 de outubro de 2025. Não entra, portanto, a Operação Contenção. Durante a vigência da DPF, as polícias do Rio fizeram 5.039 operações no estado, uma média de mais de 1.000 por ano. Os números foram levantados pela Folha com base em documento da Promotoria do Rio, que cataloga os dados sobre as operações policiais que foram comunicadas à entidade. Nunca foi impedido de fazer operação. Isso é mentira. Isso é mentira. Ah, na Bahia morre mais gente, que a polícia da Bahia mata mais do que a polícia do Rio de Janeiro nas operações de enfrentamento, é verdade. Eu não estou elogiando o número de mortos de nenhum lugar. Eu só não vou tomar mortes e tomar operações dessa natureza como resposta. Porque agora os números começam a vir a público e começa a ficar claro que resposta não é. Essa é a questão. Essa é a questão. Porque continua tudo lá. E a politização, quem fez foi o governador. De cara. Ah, o governo federal não nos ajuda. É mentira? Ajuda. Só a Força Nacional de Segurança foi renovada 11 vezes. Dinheiro não falta.
Negaram-se blindados, no que se fez muito bem. Porque não é assim, me empresta um blindado aí. A DPF está aqui. Estamos falando da DPF e do número de operações que houve. Ah, foi a DPF que fez com que criminosos de outros estados viessem para cá. Não também, inclusive com uma certa coisa meio de preconceito de origem aí, né? Porque eu sempre lembro que o São Paulo exportou tecnologia do crime para o Nordeste e o Rio também, né? Um pelo Comando Vermelho e outro via PCC. Tá aí. E no dia o governador falou o quê da DPF? Fala, governador da DPF. O que o senhor falou? Vai lá. Depois de 5 anos de ADPF, muitas barricadas, muita dificuldade para a polícia entrar, ainda são o que nós chamamos de filhotes dessa ADPF maldita, que infelizmente um partido político ingressou e prejudicou demais o Rio de Janeiro, mas as polícias com muita coragem estão trabalhando desde cedo, os dados estão chegando imediatamente, sei que os senhores e as senhoras e a sociedade em si estão tendo muita informação sobre com fotos, vídeos. As nossas polícias Não, sozinhas... tá bom, era só para falar a DPF maldita, que depois aí ele recebe os governadores e diz que a DPF foi muito sábia porque o STF fez ali, combinou uma forma de recuperação do território. Ninguém está querendo que não atue. Agora, fazer o que se fez, com os corpos lá, ir embora, largar os corpos para a população catar, desculpem. Assim não. Sabe por quê? Porque não aumenta a segurança de ninguém. Né? Mas articulação clara para considerar os grupos terroristas, articulação feita com os Estados Unidos, vamos ver isso ainda hoje, ao arrepio do governo federal, e o mercado começou a descobrir o risco desse troço, para o qual eu tinha chamado a atenção desde o começo. A extrema-direita brasileira é truculenta e, se vocês querem saber, em muitos aspectos, anticapitalista. De tão truculenta que é, de tão burra que é, em muitos aspectos, de tão patrimonialista que é. Se apropriando do bem público do Estado brasileiro. E há uma divergência sobre números de prisões, precisamos falar delas. Vamos lá. O número de presos durante a mega operação do último dia 28, da terça-feira da semana passada, que consta no relatório entregue pelo governador Cláudio Castro ao ministro Alexandre de Moraes, é diferente do divulgado anteriormente por autoridades de segurança do Estado. No documento sobre a Operação Contenção, o governo do Rio informa que 99 pessoas foram detidas. Dessas, 82 em flagrante e 17 com mandados. Entre elas, há ainda 10 menores. Após a ação policial, foi divulgada a prisão de 113 suspeitos em uma entrevista coletiva. 8 dias depois da ação policial, entidades como a Defensoria Pública ainda não tiveram acesso à lista com os nomes dos presos. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que alguns presos em flagrante já tinham mandados expedidos contra eles, por isso houve uma duplicidade de informação e tal. E o governador disse ao Alexandre de Moraes que tem novas fases da operação e que aí vão mirar no dinheiro. Vamos ver, vai. O governo do Rio já prepara essas novas fases da Operação Contenção. As ações devem mirar os braços financeiros e políticos do Comando Vermelho no Rio. De acordo com fontes ouvidas pela Folha, investigações em andamento miram possíveis conexões da facção com políticos e empresários. A possibilidade de investigação do núcleo político também consta no relatório apresentado pelo governador Cláudio Castro ao ministro Alexandre de Moraes. Bom, enfrentar o crime é um dever do governo do Rio de Janeiro, sempre foi. Esse grupo está lá, insisto, desde 2019. O Vitor Santos, o secretário, disse as áreas que foram sugerindo que eles estão ampliando a sua área de domínio do território. É verdade, debaixo do nariz deles também. A politização aconteceu, mas, desculpe, eu não faço
Eu não sou do tipo que declara empate em jogo quando não há empate. Né? Fica os dois lados politizando. Há uma doença do espírito no Brasil e da inteligência, uma falácia que é a coisa da polarização. Né? Então tudo é visto pela polarização. Né? Logo vai ter gente achando que é uma polarização entre bandido e vítima. Né? Não, não é polarização. O bandido no Rio de Janeiro é o Comando Vermelho. As vítimas são as vítimas do Comando Vermelho. E é por isso que a polícia não pode ter comportamento bandido. Não estou dizendo que toda ela teve, não estou dizendo que foi o caso. Agora, quando se decapita alguém, quando se decapita alguém, como aconteceu, é um comportamento criminoso de Estado terrorista, que não se faz. Isso não se faz. Porque o sujeito virou o quê? Juiz e executor de uma pena que não existe no Brasil. Não é assim, não funciona assim e não pode funcionar assim, e aqui não se vai condescender com isso. Se alguém quer tratar gente decapitada como duas linhas num programa que supostamente vai dizer a verdade sobre o que aconteceu, faça isso. Né? Eu não faço.